Fala, torcedor vascaíno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, nessa sexta-feira, sextou para muitos, para alguns não, mas para muitos sextou, e o sextou de hoje será com informações. Vamos falar da preparação do Vasco para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos, e também para a estreia da Copa Sul-Americana contra o Melgar, lá no Peru, começando com um jogo treino que o Vasco fará novamente contra o Boa Vista amanhã, no sábado, mais precisamente. Além disso, informações sobre o CT do Vasco. Venho trazer informações que eu recebi ontem pela noite, anotei até aqui no meu caderninho, né? Até para não passar nenhuma inverdade, mas informações que eu recebi ontem pela noite que eu vou trazer para vocês. Por que o Vasco ainda não começou a expansão do CT? Qual é o problema? O que está pegando? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, portanto, não deixe o vídeo não. Siga até o final que você vai ficar super informado com as notícias do nosso Vascão. Queria pedir licença para vocês e antes de mais nada, pedir para que as pessoas se inscrevessem, vocês que estão aí vendo o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe muito. Caso você tenha um grupo de vascaínos no WhatsApp, manda esse link desse vídeo aqui e fala assim, vai lá, o Gilbert é um cara bom, apura direitinho, é um cara verdadeiro. Se inscreva no canal dele, deixe o seu like, aperte o sino de notificação caso você não queira ficar vendo todo dia aqui no meu canal, vem a minha cara, mas toda vez que eu postar um conteúdo, seja um vídeo gravado ou uma live, você vai ficar por dentro de tudo que eu postar no canal com esse sininho de notificação ativado, porque o próprio YouTube vai mandar o vídeo para você. Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um giro de informações. O Vasco está em reta final de preparação para o jogo contra o Santos no dia 30, no domingo, e no jogo também contra o Melgar no dia 2 e no dia 3 de abril. O Vasco enfrenta o Santos no domingo, no dia 30 de março, às 18 horas, em São Januário, né? E o Vasco está realizando, no final de preparação. Afinal, amanhã acaba a segunda semana de treinamentos do Vasco, de uma intertemporada do Vasco, com um jogo treino contra a equipe do Boa Vista. O Vasco, que há uma semana atrás, no sábado, realizou um jogo treino também contra o Maricá. Dessa vez será contra o Boa Vista. O Vasco meio que se frustrou, né? Porque a princípio queria realizar jogos treinos contra equipes com um grau de dificuldade maior, né? Porém, não conseguiu fechar esses jogos treinos. Tentou o Botafogo, tentou o Guarani, tentou outro clube que eu não vou falar aqui, até porque não me deram a autorização, mas foi tentado também, e não conseguiram marcar esse jogo treino. Portanto, o Vasco... o outro clube, fora esse outro que eu não posso falar, é o Volta Redonda, também foi tentado pelo Vasco, porém a logística pesa muito, né? Porque o Vasco a princípio não quer sair do Rio de Janeiro para fazer um jogo treino, então teria que trazer alguns times de fora do Rio para o Rio para realizar esses jogos treinos, e a princípio não tem agradado os times que o Vasco tem negociado. Enfim, o Vasco realiza um jogo treino amanhã, no final de preparação, onde vamos poder ver muito provavelmente qual será a equipe titular que o técnico Fábio Carille irá lançar no jogo contra o Santos. Acho muito difícil que o Vasco não utilize a mesma escalação inicial amanhã contra o Santos. Provavelmente, talvez só a entrada do Coutinho ou do Tietê, que retornam de treinamento pelas falas do técnico Fábio Carille, somente na semana que vem, serão liberados e aptos pelo departamento médico a realizar todas as atividades com o elenco do Vasco e também participar das partidas. Muito provavelmente será a mesma escalação. E fica aqui a dúvida, né? Como que o técnico Fábio Carille vai escalar o Vasco para a estreia contra o Santos e também para o jogo treino de amanhã contra o Boa Vista. Eu tenho uma opinião e eu acho que ele vai manter a escalação do jogo treino contra o Maricá, que foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Garré, Nuno Moreira e Ryan. E o Pablo Verratti no ataque. Um ataque mais móvel, mais rápido, com Ryan, Garré e Nuno Moreira trocando muito de posição. Foi isso que eu soube durante o jogo treino. Os três trocavam bastante de posição, né? Porque o Nuno consegue jogar pelo meio, o Garré também consegue jogar pelo meio, então eles ficavam trocando de posição durante o jogo treino. E muito provavelmente essa deve ser a escalação do Vasco também no jogo treino de amanhã e consequentemente contra o Santos no próximo domingo, no dia 30 de março. Como eu falei, talvez um Coutinho voltando, entre ali no meio campo no lugar ou do Garré ou do Ryan, né, muito provavelmente no lugar do Benjamin Garré, e o time seria o mesmo, no caso, que foi escalado praticamente contra o Flamengo, né, do meio para frente, o Moura, Jair, o Jair no lugar do Paulinho,
Ryan, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Pois bem, vamos ficar atentos a como será o desempenho do Vasco, qual será o resultado do jogo treino, a escalação que será iniciada pelo técnico Fábio Carille amanhã, para a gente ter como base a estreia contra o Santos, que vai ser muito importante. Lembrando, serão muitos jogos curtos, colados um no outro, e vai ser importante que o Vasco se prepare bem, principalmente fisicamente e mentalmente, para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Pois bem, bora para mais algumas informações, né? Eu falei no início do vídeo que eu tinha algumas informações sobre o CT. Pois bem, ontem, conversando com uma pessoa da gestão do Vasco, né? Eu fiz a indagação. Por que que o Vasco não começou ainda, né, a construção do CT? Por que que o Vasco não realizou a construção, não começou a escavar, a fazer as grandes obras no CT, expandir o CT de forma oficial, né? E o que me falaram foi: existe uma construção sendo feita próxima ao CT, praticamente do lado, da parceria da prefeitura, um estilo Minha Casa Minha Vida por ali, né? E nessa construção tem que passar uma tubulação por baixo do CT do Vasco, né? Por dentro do CT do Vasco. E por isso que o Vasco ainda não conseguiu começar, né, essa obra maior no CT, essa expansão no CT. Então o Vasco opta por fazer obras em que não precise dessa autorização da prefeitura dentro do próprio CT, do terreno atual do Vasco, né? Por exemplo, a área molhada que o Vasco está fazendo, muito bom falar, sem container, né? Só uma obra grande, com alvenaria, enfim, com tudo, não precisa de autorização da prefeitura. Além dessa, existem outras obras sendo realizadas no CT, que eu fiquei sabendo. Muito provavelmente, por exemplo, uma sala de imprensa, né, será feita também, até porque a sala de imprensa atual de container é muito criticada, inclusive por alguns jornalistas que lá estão, que lá vão, né, que participam das coletivas por lá. E muito provavelmente, além dessa área molhada, uma nova sala de imprensa será feita no CT Moacir Barbosa, sem que precise uma autorização da prefeitura. Pois bem, além da prefeitura, o que tem a relação Vasco e prefeitura do Rio de Janeiro é muito boa, né? A prefeitura recebe diariamente, semanalmente, o Vasco para tratar desse assunto. O Vasco pede aceleração, no caso, para que o Vasco comece o quanto antes, né, essa questão da expansão do CT, até porque a intenção do Vasco é levar os jogadores que moram em São Januário para o CT do Vasco, para eles morarem lá. Porque, para quem não sabe, muitos perguntam: o projeto continua o mesmo? É outra informação que eu vou dar. O projeto, ele sofreu alterações e algumas atualizações, né? Tem muitas coisas do projeto passado que foi feito pela gestão Alexandre Campelo, e tem novas coisas nesse novo projeto, novas atualizações que serão feitas. Dentro desse projeto tem hotéis, tem questão de hotelaria, quartos, e dentro desse hotelaria e quartos ficará a base do Vasco, que ficará hospedada no CT Moacir Barbosa. Por isso, o Vasco está buscando, no caso, adiantar com a Prefeitura do Rio de Janeiro as obras. Porém, a Caixa, que é uma das partes desse processo, está nesse imbróglio e tem dificultado um pouco, né? A relação com a Prefeitura, pelo que eu soube, é ótima. A Prefeitura ajuda muito, recebe o Vasco, está sempre ali tentando buscar uma aproximação, um entendimento, mas a princípio a Caixa, né, a Caixa Econômica Federal seria a empresa que estaria barrando um pouco, entre aspas, o prosseguimento, né, esse aval, né, para continuar a expansão do CT Moacir Barbosa. O importante, pelo que eu entendi, é que o Vasco tem feito parcerias para essa expansão, tá? Parcerias com empresas, por exemplo, para ter um espaço, né, de uma empresa dentro do CT Moacir Barbosa, entendeu? Não vou citar, tem um nome de uma empresa que eu sei que já está praticamente fechada para ter esse espaço ali dentro do CT. Não vou falar, mas assim, por exemplo, vou citar um exemplo: sala de imprensa com patrocínio dessa empresa, entendeu? Aí vai ter a logomarca da empresa. É basicamente isso. Não estou dizendo que vai ser a sala de imprensa que será feita, até porque eu não sei o que será feito, eu sei o nome da empresa. Mas é isso, sobre o CT é isso. O Vasco tem feito essa área molhada, vai continuar realizando algumas obras dentro desse CT que não precise de aval da prefeitura, e está buscando, juntamente com a prefeitura, adiantar a expansão.
ficou tudo escuro aqui, adiantar a expansão dessas obras para agilizar um pouco também a reforma de São Januário e a questão dos meninos que moram embaixo de São Januário, para quem não sabe, para que eles se mudem, se migrem, né, para o CT Moacir Barbosa. Pois bem, galera, as informações de hoje foram essas. Você que não viu meu vídeo pela manhã, que eu postei às 7 horas da manhã, veja novamente. Informações exclusivas sobre Manu Capasso, que um clube da Série B tentou contratá-lo, né, por empréstimo, não deu certo, mas vê lá qual é o clube, que não vou, para que você fique atento a todas as notícias do nosso Vascão. E sobre o JP, muita gente ficou curiosa, o JP vai sair em definitivo do Vasco por conta da declaração dele. Eu também fiquei com essa impressão, mas pelo que eu apurei, a negociação segue da mesma forma, empréstimo sem opção de compra, mas isso tudo você vai poder ver no meu vídeo que eu fiz pela manhã, às 7 horas da manhã. Vai lá, deixa o seu like, compartilhe muito aquele vídeo e se inscreva no canal. Valeu, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um giro de informações sobre CT, sobre o jogo treino que o Vasco vai realizar amanhã, a preparação do Vasco para as estreias do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, e o vídeo de hoje foi esse. Que vocês tenham um bom final de sexta-feira, um bom final de semana. Amanhã tem mais um vídeo, vai ser o último vídeo da semana, e a partir da segunda-feira uma novidade para vocês, serão 2 vídeos por dia, um de manhã e um pela tarde, e eu conto com vocês para me ajudar nessa. Valeu, galerinha, tamo junto e é nóis!